continua falando sobre saúde, só que dessa vez sobre nossa saúde íntima. Você conhece os sintomas ou já ouviu falar em adenomiose? Palavrinha diferente, né? Assunto de hoje do nosso quadro Isso é Sintoma Dia com a nossa colunista, doutora Vanúzia Miranda. E a doutora Vanúzia Miranda já está aqui com a gente. A palavra é diferente. Adenomiose uterina. Isso. O que é isso, doutora? Boa tarde. Presença. Tudo bem? Tudo ótimo. Diante de um nome grande desse jeito, Não a gente é? tem curiosidade em saber o que é, né? Então, a adenomiose é a presença de endométrio em meio à musculatura que compõe o corpo uterino. O útero é um órgão, uma estrutura formada basicamente de músculo. E dentro dessa musculatura se entranha endométrio, que a princípio é aquela camada que reveste a cavidade onde fica a criança e ela se desenvolve durante a gestação. O que causa isso? Se a gente tem que pensar assim, ela é para estar ali, vai se infiltrando para outro canto. Exatamente. O que é que o povo relaciona muito à adenomiose? A adenomiose é comum em mulheres multíparas, ou seja, que se submeteram a vários partos, e mulheres, principalmente, que se submeteram a procedimentos cirúrgicos que envolviam endométrio, como o quê? Curetagem uterina. Então, mulheres que têm um histórico de abortamentos, com várias curetagens realizadas no passado, elas têm uma tendência maior a desenvolver adenomiose. E elas sentem o quê, doutora? O que elas sentem é uma menstruação dolorosa e volumosa. Essa é a principal queixa. Sim. A princípio, quando a gente fala em menstruação dolorosa, a gente até pode relacionar com outras patologias que também cursam com menstruação dolorosa. A tensão pré-menstrual, às vezes, cursa com dismenorreia. Esse termo também é um termo que a gente já ouviu falar e significa dor durante a menstruação. Comum na adolescência, por exemplo. Aquelas cólicas, né? Isso, aquelas cólicas que irradiam para as pernas, que dói as costas, que você... Tem pessoas que até não conseguem trabalhar, ir à escola, ou seja, altera a rotina do dia a dia. Mas no caso da adenomiose, você tem um aumento do volume uterino, você tem um aumento do volume da menstruação e dos dias da menstruação também. Entendi. Então você tem esse relato que antes não existia, mas depois dos 30, porque geralmente a faixa mais predominante de idade é entre 35 e 50 anos, que isso acontece, e você vem com um histórico de menstruação que muda. De repente o volume é muito grande, as dores costumam ser intensas e o período em que você passa menstruado também aumenta. Ou seja, mesmo sendo mais comum aparecer depois de 35 anos ou até 40, pode afetar a gravidez? Isso geralmente não se relaciona muito à gravidez, mas tem na literatura alguns tópicos que diz que dificulta a fertilidade. Isso por quê? Porque a adenomiose se comporta um pouquinho como endometriose. Entendi. Né? Como é que a gente cura isso? Eles são tecidos sensíveis ao estrógeno. Se são sensíveis ao estrógeno, eu preciso combater a ação do estrógeno sobre eles. Isso implica em tomar hormônio. Tomando hormônio, eu paro o trabalho do ovário. Parando o trabalho do ovário, eu não ovulo. Não ovulando, eu também não posso fecundar um óvulo que não foi lançado para esse propósito. Então, o que é que acontece? Você tem mais dificuldades, sim. Agora, a gente não pode confundir a adenomiose com endometriose. São coisas distintas, De jeito nenhum, são né? coisas bem distintas. Tá. A adenomiose tem que ser dentro do corpo uterino mesmo, dentro das entranhas das fibras musculares. E endometriose em qualquer outro local que não seja o endométrio. Ela não está liberada não, como acontece como acontece toda terça-feira, ela vai continuar conosco. É a oportunidade de você mandar a sua dúvida. 98893-3999 é o zap aqui do Com Você. O nosso tema de hoje é a adenomiose, mas a doutora Vanúzia é sempre muito Com generosa, certeza, acaba gente. que a gente abre o leque aqui para falar sobre a saúde da mulher em geral, tá? Manda sua dúvida para cá, que daqui a pouquinho toma um cafezinho. Com certeza. Fraga, faça um cafezinho para a doutora Vanúzia, ela toma um cafezinho, porque agora a dica é minha, viu, doutora? Que maravilha! Olha só, eu separei essa dica porque eu penso que mãe